Amém. Nós vamos continuar com a nossa comunhão a respeito do nosso chamamento. Ontem nós vimos em Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação ou o chamamento de Deus são irrevogáveis. O Senhor nos deu dons. Ele não vai retirar esses dons. Ele nos chamou. Ele não vai desfazer o nosso chamamento. Aleluia. Ele não vai dizer, eu me enganei, eu devia chamar um outro. Não. O que pode haver é que nós desistamos do chamamento. Mas o coração de Deus é ir atrás de nós e nos chamar novamente. Amém. Esse é o coração de Deus. Nós vimos vários exemplos na Bíblia, como Deus chamou uma primeira vez, houve falhas, e aí Deus veio chamar uma segunda vez. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Cada vez que Deus chama, algo acontece em nosso ser. Por quê? Porque é o Deus da glória que aparece para nós. Amém. O poder do chamamento está na aparição de Deus. Amém. Quando Deus se revela a nós, todas as outras coisas desaparecem e perdem seu valor. Não é verdade? Amém. Então isso é algo muito importante. Então, na primeira parte dessa manhã, nós vamos ver um pouco mais sobre a natureza desse chamamento. Amém. Vimos já ontem que esse chamamento é irrevogável. E que Deus tem os seus próprios critérios para chamar. Nós temos os nossos critérios, mas Deus tem os critérios dele. E uma das porções que mostra os critérios de Deus está em 1 Coríntios capítulo 1. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Versículo 26. Senhor Jesus. Aqui diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Aqui diz, para nós darmos atenção a esse nosso chamamento. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, Sim. nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha só como é que é o critério do homem. Sim. Se fosse dado a você o direito de escolher pessoas para ajudá-lo, que tipo de pessoas você chamaria? Você chamaria pessoas sábias ou não? Sim ou não? Sim. Claro, eu quero um sábio do meu lado. Você chamaria poderosos? Sim. Hã? Sim. Porque nós chamamos, puxa, eu preciso de sábios, preciso de pessoas poderosas. Aí sim, eu vou fazer grandes coisas. E você iria de chamar os de nobre nascimento? Nascimento nobre? Chamaria ou não? Chamaria. Chamaria. Mas observe uma coisa. Os critérios de Deus são diferentes. Antes de prosseguir nesse versículo, vamos dar uma olhada no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando estava nessa terra, escolheu discípulos, né? E escolheu 12 para serem apóstolos. Você dá uma olhada na lista desses apóstolos, na lista desses escolhidos do Senhor. Eu faço a seguinte pergunta: você escolheria aqueles que o Senhor escolheu? Não. Puxa, Senhor Jesus, você podia ter escolhido uns caras bem bacanas, né? Caras inteligentes, famosos, fortes, poderosos. Você foi chamar pescadores,
coletores de impostos. Eu quero saber quem está certo. Nós estamos certos ou o Senhor Jesus está certo? O Senhor Jesus é que está certo. É porque o Senhor Jesus, mas mesmo hoje você dá uma olhadinha, você diz, o que ele vai conseguir fazer com 12 desse tipo de gente? Olha só então como esse versículo continua. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Você é sábio? Não. Você é poderoso? Não. Você é de nobre nascimento? Não. Olha só, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você é louco? Eu sou louco. Isso aí então. Então você pensa, eu sou louco demais para ser escolhido por Deus. Deus, eu quero é louco mesmo. Senhor Jesus. Pessoas que o mundo considera loucas, para envergonhar o sábio, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Você é fraco? Sim. Então é você que Deus quer mesmo. Olha só, todas as desculpas que a gente usa, Senhor Jesus, eu não sou sábio, eu não sou poderoso, eu sou louco, eu sou fraco. E aqui diz, Deus escolheu as coisas humildes. Eu sou humilde. Escolheu as coisas desprezadas. Versículo 28. Eu sou desprezado. E aqui diz, aquelas que não são, eu não sou nada. Aí Deus disse, é você mesmo. É você mesmo. Eu mesmo. Está vendo? Tudo que a gente dá de razão para nós não sermos escolhidos é a razão pelo qual Deus nos escolheu. Você vê que coisa tremenda? Quantas vezes você pensou, não, isso não é para mim, né? Eu não sou poderoso, isso aqui tinha que ser uma pessoa poderosa para fazer. Eu sou muito fraco para fazer isso aqui. Tinha que ser pessoas muito fortes para fazer. Deus manda pessoa forte para fazer. Eu sou muito fraco. Eu sou muito humilde para fazer uma coisa. E, Senhor, você tem que chamar outras pessoas. Eu não sou nada, Senhor. Não, eu não sou nada. Você tem que enviar algumas pessoas que são alguma coisa. Quantas vezes nós criamos essas desculpas, não é assim? Para Deus enviar outro, para Deus usar outro. Mas esses versículos mostram que Deus quer você mesmo. Amém. Glória a Deus. Não tem desculpa. Tem desculpa? Não. No dia que você falar, o Senhor disse, por que você não fez isso? Deus, eu sou muito fraco, eu não sou nada, eu sou humilde, eu sou desprezado. Daí o Senhor vai pegar esse versículo e diz, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Foi por isso que eu escolhi você. A desculpa que você usou vai ser a razão pelo qual você vai ser condenado. Então vamos parar de criar desculpa, tá certo? Olha os critérios de Deus. Por que Deus faz isso? Porque se Ele escolher o sábio depois vai falar, tudo isso é graças à minha sabedoria. Se Ele chamar os poderosos, eles vão falar, isso é porque eu tenho poder, por isso eu consegui. Aqueles de nobre nascimento vão dizer,
Não, isso aqui é porque eu tenho uma alta posição e usei minha posição para conseguir. Então Deus quer envergonhar os sábios, Deus quer envergonhar os poderosos, envergonhar os de nobre nascimento. Por quê? Porque quem é simplesmente nada, quem é um zero e faz, vai dar glória a Deus. Aleluia. Esse é o segredo. Toda glória tem que ser de Deus. Amém. Nenhuma glória para nós. Aleluia. Por isso que Deus quer usar você. Amém? Amém? Olha a natureza desse chamamento. Olha os critérios de Deus. Eu não escolheria nenhum daqueles apóstolos que o Senhor escolheu. Aqueles 12, eu não escolheria nenhum deles. Não é? Mas quem está errado sou eu, não é o Senhor Jesus. Nós precisamos mudar a nossa visão. Amém. Você olha assim, o que o Senhor disse? O Senhor disse assim, pregar evangelho, né? Toda criatura, né? Fazer discípulo de todas as nações. E você olha para aqueles 12 assim, diz assim, como é que com esses 12 o Senhor vai ganhar o mundo? Como é possível? Esses 12 vão ganhar o mundo? Acho que não vai dar, não. Então, nessa manhã, usando esse mesmo princípio, eu quero falar para vocês. É usando vocês que Deus vai ganhar Angola. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Você acredita nisso? Amém! Mas o sentimento, mas eu não sei, eu sou fraco, eu não posso. Esses versículos que nós lemos destrói todos esses seus argumentos. Amém. É você mesmo que vai ganhar Angola? Amém. É você? Sim. É? Você tem certeza? É ou não é? É? Vocês têm que falar de uma maneira forte. Somos nós! Somos nós! Aleluia! Oh, glória a Deus! Senhor Jesus! Amém. O Senhor tinha 12. Nós somos muito mais do que 12 aqui. Sim. Tinha 12 para ganhar o mundo inteiro. Nós temos um montão aqui para ganhar Angola. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Senhor Jesus! Amém. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Vou de novo ler essa porção a partir do versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamamento. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Preste atenção ao versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém se vanglorie. Aleluia! Ninguém se acha alguma coisa, achando que é alguma coisa. Oh, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus. E agora os versículos 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Essa deve ser a nossa visão. Nós não podemos ver as coisas de Deus como o mundo vê. Deus vê de uma maneira diferente. E nós devemos agradecer a Deus
por Deus nos ter chamado para uma missão tão gloriosa, que é trazer a realidade do corpo de Cristo para esse país. Amém? Isso é algo tremendo. Isso é algo que nós precisamos ver e precisamos realmente louvar o Senhor. Então, olha só a natureza do chamamento de Deus, o critério do chamamento de Deus. Não é nada conforme os critérios do mundo, nem os critérios do homem. Agora vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui diz para nós andarmos de um modo digno do chamamento que nós recebemos. Amados irmãos, quando nós vemos a missão que Deus nos deu, que é de trazer a realidade do corpo de Cristo aqui na terra, porque o Senhor precisa de um corpo nessa terra, porque Ele quer fazer muitas coisas nessa terra. Ontem nós já falamos um pouco disso, e hoje eu queria de novo reforçar esse ponto. Eu tenho um corpo. Qual é a função do meu corpo? Eu posso dizer principalmente duas funções. Primeiro, o meu corpo é a minha expressão. Então, Cristo quer ter um corpo nessa terra, porque Ele quer ter uma expressão nessa terra. Amém? E segundo, meu corpo é o meio, é o instrumento que eu tenho para fazer o que eu preciso fazer. Não é isso? Por exemplo, se eu quero pegar a Bíblia, se eu não tivesse o meu corpo, eu não poderia pegar a Bíblia. Mas porque eu tenho o meu corpo, eu posso pegar a minha Bíblia. Então, Cristo tem um corpo nessa terra, porque Ele quer fazer muitas coisas nessa terra. Então, a importância de nós sermos membros desse corpo é o quê? É nós permitirmos que o Senhor nos use para o que Ele quer fazer nessa terra. Isso é muito importante. Esse é o nosso chamamento. E nós precisamos então perceber que essa missão é uma missão muito importante diante de Deus. Porque muitas coisas não é um membro que pode fazer, é um corpo que pode fazer. O membro é limitado, o corpo tem muito mais capacidade, não é verdade? Então, olha só, Deus quer fazer, mas Ele precisa de um corpo para fazer, e nós fomos chamados para fazermos parte desse corpo. Agora aqui diz que nós devemos andar de um modo digno desse chamamento. Se nós somos membros desse corpo, nós precisamos ter um viver e um andar digno desse chamamento. Amém? Tem que ser algo condizente com esse chamamento. E nós precisamos então perceber que esse chamamento tem essa natureza maravilhosa. E ainda mais Efésios capítulo 4, versículo 4, diz: há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação, na esperança do nosso chamamento. Nós fomos chamados para essa missão, e por causa desse chamamento nós temos esperança. Colossenses 1, 27 diz: Cristo em nós, esperança da glória. Então, esse chamamento é um chamamento que nos traz
esperança. Amém. Por isso nós devemos devemos nos orgulharmos no bom sentido nesse chamamento. Amém. Eu preciso conhecer então essa natureza do meu chamamento. Amém. E outro versículo que fala do nosso chamamento está em Filipenses capítulo 3. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Versículo 12 diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que antes de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Essa palavra soberana vocação no grego significa chamamento do alto. Amém. Olha só, existe esse chamamento. A natureza desse nosso chamamento é um chamamento do alto. Amém. É um chamamento que nos faz ir para o alto. Amém. Amém. Amém? Amém. Por isso que Paulo corria para o alvo. Porque ele conseguia ouvir esse chamamento todos os dias. Glória a Deus. Eu também preciso ouvir esse chamamento de Deus todos os dias. Amém. Você sabe, no mundo há muitos chamamentos, não é? O mundo nos chama, o pecado nos chama, todas as coisas ao nosso redor nos chama, mas Deus também nos chama. Amém. A questão é, no nosso dia a dia, qual é o chamamento que nós ouvimos? Um servo de Deus chamado Charles Studd, quando ele foi pregar no Congo, ele estava na fronteira do Congo, esperando entrar, a fronteira não estava aberta, ele escreveu uma carta para os irmãos lá na Inglaterra e disse assim: aqui está cheio de aventureiros, gente que quer buscar ouro, gente que quer buscar riqueza. E ele disse assim: há tantas pessoas que estão ouvindo o chamamento do ouro, há tantas pessoas que estão ouvindo o chamamento da fama, mas só eu estou aqui porque ouvi o chamamento de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Hoje, no mundo que nós vivemos, não é assim? Amém. Todo mundo consegue ouvir o chamamento da riqueza, né? Do poder, da fama. Quantos conseguem ouvir o chamamento de Cristo? Se eu ouço o chamamento da riqueza, eu corro atrás da riqueza. Se eu ouço o chamamento da fama e do poder, eu corro atrás da fama e do poder. Mas se eu ouço o chamamento de Cristo, eu corro para o alto. Amém? Para onde nós estamos correndo hoje? Dia a dia, nós corremos para quê? Obrigado. Isso é que mostra o que chamamento nós estamos ouvindo. Nossa, Senhor Jesus. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Aleluia. correndo para as que diante de mim estão. Não é isso? Prossigo para o alvo, para o prêmio do chamamento do alto. Esse chamamento de Deus é o chamamento para o alto, para cima. Amém.
Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. E esse é o chamamento que nós precisamos ouvir todos os dias. Oh, Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso também, não cessamos de orar por vós, Sim. para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação ou dignos do seu chamamento e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Amém. E vós nele. Amém. Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse nosso chamamento é para que se cumpra em nós o propósito de Deus. Amém? 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 Nós precisamos saber disso. Esse chamamento é para que se cumpra em nós o propósito de Deus. Amém. A fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nós. Amém. E nós nele. Amém. Senhor Jesus. Nós todos estamos vivendo nessa terra. E nós sabemos que nós somos peregrinos aqui. Não sabemos? Tem alguém que vai ficar para sempre aqui? Não. Graças a Deus. É ou não é? Nós não vamos ficar para sempre aqui. Na hora da partida, uma coisa vai pesar. O que eu fiz nessa terra? Não é? Não vai pesar na hora da partida? Vai. Será que eu cumpri a missão que Deus deu para mim? Será que o propósito de Deus se cumpriu na minha vida? Olha só, esse nosso chamamento é para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém. O Senhor nos chamou e disse: eu quero que o meu plano para a sua vida se cumpra. Amém. Sabe, Deus tem um plano para cada um de nós. Esse plano, alguns pontos são diferentes, outros pontos do plano são iguais, porque nós temos o chamamento no aspecto individual e o chamamento no aspecto coletivo, não é? É muito importante que esse plano se cumpra. Sabe? Quando Paulo sabia que estava no final da vida dele, ele disse uma coisa. Ele disse que a hora da partida dele estava chegado, mas ele fez uma afirmação que na outra vez nós compartilhamos aqui. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você sabe, poder falar isso. Ele pôde falar porque cumpriu a missão dele. Amém. Não é? Aleluia. Ele diz: agora a coroa da justiça está guardada para mim. Não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Ontem nós começamos falando: prepara-te para encontrar-se com seu Deus. Não é? Na hora da partida, aquele sentimento: que bom, eu vou encontrar com meu Deus. Amém. Mas esse sentimento tem somente aquele que fez a vontade de Deus. Amém. Aquele que cumpriu o plano de Deus. Por isso, ele tem a paz no interior. Amém. Nós precisamos encarar essa realidade. Um dia nós vamos encontrar com o nosso Senhor.
Nós precisamos nos preparar para isso. A fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós. Amém. Significa que quando o Senhor nos encontrar, Ele vai falar: eu fui glorificado na sua vida. Amém. Senhor Jesus. E aí nós vamos falar para o Senhor: Senhor, eu fui glorificado em Ti. Amém. Ele seja glorificado em nós e nós nele. Amém. Olha que encontro maravilhoso. Amém. Não é? Amém. Ou você gostaria que naquele dia o Senhor falasse para você assim: eu fui envergonhado na sua vida. Meu nome foi envergonhado. Ou você quer que ele diga: eu fui glorificado na sua vida. O que você quer escolher? Nós temos que decidir hoje. Que tipo de vida nós queremos ter? Por isso é tão importante nós conhecermos a natureza do nosso chamamento. Amém? Amém. Eu não posso desperdiçar minha vida. 2 Timóteo capítulo 1. Senhor Jesus. Versículo 9, 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, um santo chamamento, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele nos chamou com santa vocação, um santo chamamento. Significa que o chamamento de Deus é um chamamento separado, diferente de todos os outros chamamentos dessa terra. É um chamamento especial. E é por causa desse chamamento especial que nós somos especiais. É verdade. É por causa desse chamamento diferente que nós somos diferentes dos outros. Glória a Deus. Nós somos de Jesus. Somos em nome do Senhor Jesus. O mundo caminha para a perdição, principalmente jovens. Tem tantos grupos de jovens por aí no mundo. Eles ouvem o chamamento do mundo, o chamamento das tentações. Oh, Senhor Jesus. Então eles andam naquele caminho. Mas nós temos um chamamento diferente. Amém. Por isso nós temos um viver diferente. Amém. Por isso nós somos diferentes. Amém. Porque nós temos um chamamento que é especial, Amém. que nos torna diferentes. Amém. O chamamento do pecado e do mundo é um chamamento para baixo. O nosso chamamento é para cima. Amém. Não é verdade? Está todo mundo descendo, mas nós estamos subindo. Isso é diferença. Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial ou chamamento celestial.
Nós participamos de um chamamento celestial. Glória a Deus. É um chamamento diferente. Nós precisamos compreender isso, amados irmãos. Todos os dias. Obrigado, Senhor. Aleluia. Minha família tem muitas empresas. Mas nós sempre oramos, Senhor, essas empresas pertencem a Ti. Amém. Nós somos só o gerente, só cuidamos para você. Amém. Então nós falamos para as outras pessoas, nossa empresa é diferente. Amém. Verdade. Por quê? Porque Deus é o dono da empresa. Amém. Oh, Senhor Jesus. Vale a pena, Senhor. É diferente. Bem diferente. Nós oramos na frente de todo mundo. Nós glorificamos a Deus na frente de todo mundo. Amém. Por quê? Porque o nosso chamamento é diferente. Amém. Se você pergunta para os empresários da minha cidade, qual que você quer? Eu quero ficar rico. Por que você tem essa empresa? É para ficar rico. Oh, Senhor Jesus. Se perguntar para nós, por que essa empresa? Primeiro, essa empresa é de Deus. Segundo, essa empresa não é para nós ficarmos ricos. Essa empresa é para suprir o Evangelho. Amém. Para suprir o Evangelho. É diferente. Não é? Porque nós temos uma visão. Nós vamos levar alguma coisa? Não vamos levar nada. Isso eu já falei, eu quero falar de novo para vocês. Essa questão é que do mundo nada se leva, é só meia verdade. Meia verdade é meia verdade. Por quê? Das coisas materiais, você não vai levar nada. Mas o que é espiritual e você ganhar hoje, isso você vai levar. Tá certo? Material você não leva, mas espiritual você leva. Agora, Senhor Jesus, você está lutando Senhor Jesus, para guardar coisa que não vai levar, ou você está lutando para guardar coisa que você vai levar? oh Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, oh Senhor Jesus, É isso aí. Isso aí. Tá certo? Dinheiro em banco, não vou levar nada. Mas os frutos das ofertas, eu vou levar. Eu vou levar. oh Senhor Jesus, Não é? Você nota? Por que nós somos diferentes? Porque nós temos um chamamento diferente. aleluia, graças a Deus, Louvado seja Deus por isso. oh Senhor, Então, dia a dia, o nosso viver depende desse chamamento. Precisamos estar sempre ouvindo esse chamamento. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus. 2 Pedro, capítulo 1. aleluia, Oh, Senhor Jesus. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai. Preste atenção a esse versículo é muito importante. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Confirmar o chamamento e eleição.
porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirmar o nosso chamamento e eleição. Senhor Jesus. Confirma. Eu preciso confirmar com diligência. Significa o quê? Todo dia acordar, ouvir o chamamento de Deus e falar para Deus, confirmado o chamamento para hoje, né? Daí nós vamos naquele dia avançar dentro do propósito de Deus, dentro desse chamamento. Resultado, nós não vamos tropeçar. Por que nós tropeçamos? Porque nós não confirmamos o chamamento. Está vendo? Nós esquecemos do chamamento. Daí ouvimos um outro chamamento, a gente segue esse outro chamamento. E daqui a pouco tropeçamos. Mas se eu confirmo esse chamamento, eu não vou tropeçar. Amém. Tem outro chamamento ali. Eu sigo o chamamento de Deus, tá? Eu não vou seguir chamamento, vou seguir o chamamento de Deus. Oh, Jesus. Amém? Amém. Isso é algo, amados irmãos, que nós precisamos conhecer. E assim iremos dia a dia. Amém. Uma vez acho que eu compartilhei aqui em Angola, eu não me lembro se compartilhei ou não, mas eu vou, de qualquer maneira eu vou falar de novo essa parte. E é assim dia a dia, até que Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Eu vou parar até. Sobe para aqui. Todo dia quero ouvir o chamamento de Deus. Todo dia, até que um dia eu vou ouvir um chamamento muito especial. Amém. Sobe para aqui. Aleluia. Amém. Oh, Senhor. Hã? Amém. Você não quer ouvir esse chamamento um dia? Sobe para aqui. Glória a Deus. Sobe para aqui. Não é maravilhoso? Eu quero ouvir. Eu também. Senhor Jesus. Mas isso vai acontecer se todo dia eu ouvir o chamamento do Senhor para mim. Confirmando o chamamento. E um dia eu vou ouvir esse chamamento. Daí você é arrebatado. Quem quer ser arrebatado, levanta a mão. Amém. Está vendo? O Senhor nos mostra o caminho. Então, o que nós falamos até agora foi a natureza desse chamamento. Agora nós vamos falando a meta desse chamamento. Para que nós fomos chamados? Tá bom? Vamos ver uma série de versículos. Senhor Jesus. Vamos ver Romanos capítulo 1. Senhor. Senhor Jesus. Amém. Versículo 6. Romanos capítulo 1, versículo 6. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém. Nós fomos chamados para sermos do Senhor Jesus. Amém.
Puxa, que coisa maravilhosa. Eu fui chamado para ser do Senhor Jesus. Você também. Amém? Fomos chamados para sermos do Senhor. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Fui chamado para ser do Senhor. Se você pergunta, Senhor, por que você chamou? Porque ele vai dizer, porque eu quero que você seja meu. Olha que coisa doce, hein? Senhor, por que você me chamou? Eu quero que você seja meu. Eu fui chamado para ser do Senhor. Eu não sou especial? Fui chamado para ser dele. Na China tem uma irmã. Ela não teve muito estudo, mas ela recebeu um dom muito grande de escrever hinos. E ela criou criou milhares de hinos. E grande parte dos cristãos na China cantam os hinos dela. E tem um hino que ela diz o seguinte, né? Senhor, eu quero te agradecer, porque no meio de bilhões de pessoas, você me escolheu. Tá certo? Entre tantas e tantas pessoas, você me escolheu para ser seu. Então eu tenho que saber, jovens, o mundo vai chamar você. Quando ouvir o chamamento do mundo, lembre-se, o Senhor falando com você. Eu chamei você para você ser meu e não do mundo. Não do mundo. Fomos chamados para sermos dele. E Romanos 1,7 diz: a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos. Amados de Deus, amados de Deus que estáis em Angola, chamados para ser de santos. Nós somos chamados para sermos santos, separados, diferentes, Especiais. amém. Aleluia. Isso infumou. Isso é engala. Eu preciso ter essa visão, saber por que eu fui chamado. É para ser dele, é para ser santo. Senhor Jesus. Amém. Romanos capítulo 8. Claro, tem muitos versículos na Bíblia, eu estou só citando alguns para que nos mostram para que nós somos chamados. Sabemos, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, Senhor Jesus. Segundo o seu propósito. Sabe o que isso quer dizer? Deus, você pergunta, Deus, por que você me chamou? Deus, porque eu quis. É segundo o meu propósito. Eu tinha o propósito de chamar você. Olha só, um Deus tão grande, tão poderoso, Ele fez questão de chamar você, fez questão de chamar a mim.
Você sabe que quando Deus abre o seu coração para nós, como nós estamos vendo a questão deste chamamento, você quando conhece esse coração de Deus, e sabe que um dia você vai encontrá-lo, por isso nós precisamos nos preparar para encontrá-lo, né? Como é que nós vamos falar com Ele se a gente jogar fora a nossa vida? Se nós desperdiçarmos nossa vida? E conhecendo esse coração de Deus, como é que você vai encarar Deus? Não é verdade? Oh, Senhor Jesus. Deus vai olhar para você e disse assim: você sabe tudo que eu preparei para você? Por que você não quis? Como você era importante para mim. Você foi minha escolha pessoal. Eu escolhi você. Por que você não me escolheu? Eu quero fazer a seguinte pergunta. No que diz respeito à grandiosidade e importância. Deus me escolher e eu escolher Deus, qual que é maior? Hã? Deus me escolher é alguma coisa muito maior, não é? Muito maior. Quem sou eu para Deus me escolher? Agora, eu escolher a Deus é devido. Mas imagina a realidade dos fatos. Nós encontramos Deus, Deus diz assim: eu escolhi você. Por que você não me escolheu? Não é? Jesus é o Senhor. Você sabe? Muitas vezes quando eu estou falando com jovens, né? Comunhão, pessoal, tudo, eu falo para eles. Porque tem alguns irmãos que acham que nós somos super-homens. Nós não somos super-homens, nós somos homens. Sujeitos às mesmas fraquezas, tentações, todas essas coisas. Daí eles perguntavam: Miguel, lá na sua juventude, adolescência, você tinha muita tentação? Claro! Quem não tem? Quem não tem? Se até o Senhor Jesus foi tentado, você acha que eu não fui tentado? Então tem que tirar da cabeça esse negócio de que a gente é especial. Nós não somos super-homens, não somos especiais, somos iguais a todo mundo. Daí diz assim: mas irmão Miguel, como é que você vencia? Sabe uma das coisas que me ajudava a vencer? Era o seguinte: quando vinha a tentação, disse, tinha vontade de cair naquela tentação, dava vontade, mas eu sempre pensava o seguinte: se eu fizer isso, como vou encontrar meu Deus? Amém. Como vou encontrar meu Deus? Amém? Amém. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 1. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Versículo 1 diz, começa: Paulo chamado pela vontade de Deus. Aqui no versículo anterior fala de chamado segundo o seu propósito, aqui diz chamados pela sua vontade. Então está dentro desse mesmo princípio. Capítulo 1, versículo 9 de 1 Coríntios. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados para a comunhão de seu Filho, para termos comunhão com o nosso Senhor Jesus. Amém.
Se eu fui chamado para ter a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu devo ter comunhão com Ele então. Não é? Eu fui chamado para essa comunhão. Amém. Mas a gente tem comunhão com Ele todos os dias? Aí que está o problema. Quantos realmente oram em comunhão, na comunhão com o Senhor? Todo dia conversar com Ele mesmo. Deus é fiel. Ele nos chamou à comunhão de seu Filho. Olha a fidelidade de Deus. Se eu não quero ter comunhão com o Senhor Jesus, eu me afasto. Quero ficar longe do Senhor. Deus dá uma olhada e diz assim, ele não quer ter comunhão com. Ele pega uma varinha e pá, dá uma batidinha em nós. Daí nós voltamos correndo para a comunhão. Quem já experimentou isso, levanta a mão. Eu até levanto 2 mãos. Porque Deus é fiel. Ele te dá uma batidinha e diz, quero conversar com você. Tum, tum, tum. Aí a gente volta. Porque eu fui chamado para isso. Deus é fiel. Eu não sou fiel, mas Deus é fiel. Não é maravilhoso isso aí? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Bom. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora vamos ver. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5. Oh, Senhor Jesus. Versículo 13. Oh, Senhor Jesus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Fomos chamados à liberdade. Deus nos libertou. O Senhor quer que nós sejamos livres, mas livres para servi-lo, não livres para dar ocasião à carne. Amém? Amém. Nós somos libertos da lei. Fomos libertos da lei. Mas hoje nós temos uma aliança com o Senhor. Amém. Sabe que a lei é o antigo pacto. Mas nós temos hoje um novo pacto. Não é? É uma nova aliança. A velha aliança era da lei. Mas a nova aliança é do Espírito. Amém. Eu tenho uma ligação com o Espírito. E ainda mais, porque eu tenho uma ligação com o Espírito, eu tenho um pacto com o Espírito. Isso faz com que a minha vida mude. Eu não posso viver uma vida de liberdade para dar ocasião à carne. Isso eu preciso perceber. Dá uma olhada também em Colossenses capítulo 3. Bem, Senhor Jesus. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Amém. Sede agradecidos. Fomos chamados em um só corpo. Amém. Nosso chamamento é para o corpo. Amém. Tá certo? Amém. Não é simplesmente para eu viver uma vida individual, mas viver uma vida de corpo, corpo de Cristo.
1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Sim. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Nós fomos chamados para a vida eterna. Oh, Jesus. Tá certo? Esse é o nosso destino. Fomos chamados para a vida eterna. Vida eterna. Toma posse. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Oh, Senhor Jesus. Eu sei o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Eu sei o que eu estou fazendo aqui nessa cidade. Porque eu sou uma pessoa que tem um chamamento. Amém. Eu sou uma pessoa que tem um chamamento. Aleluia. Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Graças a Deus. Senhor Jesus. Versículo 19 diz: porque isso é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Aqui mostra que nós temos que passar muitas vezes por sofrimentos. Mas o versículo 20 diz: pois que glória há se pecando, sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Amém. Eu quero falar para os irmãos sobre a questão dos sofrimentos que nós passamos. Existem dois tipos de sofrimento. O primeiro tipo de sofrimento chama-se disciplina de Deus. A disciplina de Deus acontece quando nós cometemos um erro e Deus vem então nos disciplinar. Amém. Isso é sinal do amor de Deus, porque Ele quer nos corrigir. Amém. Ele não quer que a gente viva nesse erro. Agora, o segundo tipo de sofrimento não é disciplina, é provação. Amém. A provação serve para quê? É para nós sermos aprovados. Eu gosto muito de dizer o seguinte: numa escola, cada mês o aluno tem as provas, não tem? As provas são para todos os alunos? Sim ou não? Sim. Se você for um bom aluno, você tem que fazer prova. Se você for um mau aluno, também tem que fazer a prova. Qual que é a razão da prova? A prova existe para você ser aprovado ou reprovado. Mas a prova é para todo mundo. Então, nós também, na vida espiritual, passamos por provas. E essas provas visam o quê? É para que nós sejamos aprovados. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 12. Esse versículo é muito bom. Diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Amém. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Está vendo? A aprovação é para que nós sejamos aprovados. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, a primeira coisa que você tem que fazer é ir diante de Deus e perguntar: Senhor, isso é por algum erro meu ou não? Eu tenho que buscar diante de Deus para saber qual é a natureza desse problema que eu estou passando. Daí o Senhor diz:
Isso é uma disciplina. Por causa disso. Então, Senhor, me perdoa. Eu estou aprendendo. Me perdoa. Daí quando o Senhor diz assim, aprendeu a lição. Daí você vai sair desse problema. Lembra, isso é disciplina. Agora, se você perguntou para o Senhor Jesus, isso é por algum erro meu? Não. Isso é uma prova. A prova é para a gente saber se a gente aprendeu bem as lições espirituais, entendeu? Não é? Na escola você tem que estudar, né? Tem a prova da matéria. Se você é aprovado, você passa para o próximo ano, não é isso? Então vai de prova em prova até receber a coroa da vida. Que valor, não é? Então, aqui, nessa porção de 1 Pedro, nessa porção de 1 Pedro 2, 21, 19 e 20, fala se você está passando pela prova ou pela disciplina. Daí quando ele fala de passar pela prova, que não é disciplina, 21, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então nós também fomos chamados para o quê? Para suportar essa provação, mas desfrutando da graça de Deus. Tá certo? Também fomos chamados para passar isso, mas para sermos aprovados. Lembre-se de uma coisa. Se você quiser vender uma joia para um joalheiro, para um ourives, o que é ouro? Ele não vai fazer um testezinho para ver se é verdadeiro? Então Deus também. Deus, Ele não vai arrebatar imitação. Maiuiado. Hã? Maiuiado. Maiuiado? Deus não vai arrebatar maiuiado. Deus vai arrebatar o que é genuíno. Você está passando pela prova, Deus está mostrando para o universo, viu? É genuíno. É ouro verdadeiro. Glória a Deus. Agora, se a gente só pega emprestado dos outros, daí quando vem a prova diz assim, imitação. Maiuiado. Não dá para arrebatar maiuiado. Não dá. Pirata não. Hã? Pirata, é. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Você gostaria de ser provado hoje ou naquele dia do julgamento? Hoje. Por que você quer provado hoje? Porque há tempo de arrepender. É, porque dá tempo para arrepender, não é? Não é isso? Isso é amor de Deus. Dobrar o joelho. Porque naquele dia já não dá mais tempo. Nós somos chamados para sermos provados hoje. Amém. Aleluia! Amém. Esse é o tempo. Amém. Esse é o tempo. E aí, vamos dar uma olhada em Apocalipse 19. Amém. Oh, Jesus. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 19. Amém. Versículo Glória. Oh, Senhor. Senhor Jesus. versículo 9. Então me falou o anjo: escreve,
Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Amém. Daí, naquele dia, nós vamos ser chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Glória a Deus, Jesus. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Se você sabe por que você foi chamado, para que foi chamado, você também deve saber que naquele dia você será chamado para participar das ceias da boda do Cordeiro. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Oh, Senhor Jesus. Então, quando a gente sabe para que nós somos chamados, nossa vida vai mudar. Amém. Nosso viver vai mudar, não é? Nossa atitude dia a dia vai mudar. Nosso serviço na igreja vai mudar. As nossas reuniões vão mudar. Muita coisa vai mudar. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Amém? Nós paramos aqui, mas as mensagens vão continuar lá em Luanda. Amém? Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado. Vamos agora